E aí galera, tudo bom? Meu nome é Igor e eu vou falar um pouquinho das funções trigonométricas inversas. Para recapitular, vamos lembrar o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora. O que caracteriza uma função injetora? A caracterização dela é que todo domínio tem que estar ligado a um elemento do contradomínio, ou seja, x1, e tem que ser diferente também, x1 que está ligado em y1 e x2 está ligado em y2. Notem que eu não coloquei isso aqui como uma exceção, porque todo domínio tem que ter um contradomínio, ou seja, o domínio está ligado nos elementos do contradomínio. Para ser uma função sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem, ou seja, todo elemento que estiver dentro da imagem tem que pertencer a esse conjunto de contradomínio. E para caracterizar uma função bijetora, ela tem que ser tanto injetora quanto sobrejetora, ou seja, o contradomínio tem que ser igual à imagem e todo domínio tem que ter um elemento todo domínio tem que ter um elemento no contradomínio diferente, como eu já dei no exemplo nesses dois exemplos. Para caracterizar uma função bijetora, notem que onde era o domínio passa a ser o contradomínio e onde era o contradomínio passa a ser o domínio. Ou seja, aqui todo contradomínio tem que ser igual à imagem e todo elemento do domínio tem que estar ligado em um elemento do contradomínio diferente. Olá, meu nome é Edmar e eu vou falar para vocês um pouco da função arco e cosseno. Mas antes disso, eu vou lembrar vocês um pouquinho da função cosseno. A função cosseno é uma função periódica que também está relacionada ao círculo trigonométrico. Ela está definida por um intervalo de domínio menos π sobre 2 a π sobre 2 e um intervalo de imagem menos 1 e 1. Essa função ela não aceita função inversa, porque ela não é nem injetora, porque, por exemplo, você não tem o domínio, você não tem imagem para, por exemplo, uma função cosseno de 3, por exemplo. E ela não é sobrejetora, porque ela tem domínios diferentes relacionados à mesma imagem. Então, para aceitar a função inversa, nós temos que restringi-la ao intervalo de domínio a 0 e π e o intervalo de imagem de menos 1 a 1. Passando a reta de identidade, nós vamos refletir essa função no que vai gerar a função inversa do cosseno. Essa aqui é a função y, essa aqui é a função y é igual a cosseno de x, e essa aqui é a função x igual a cosseno de y. E é isso, galera, essa é a função arco e cosseno. Bom, gente, como já foi falado um pouco da definição do cosseno de x no vídeo, agora eu vou falar um pouco sobre o gráfico. O domínio está relacionado a todos os números reais, né? Aí representado por radianos, e a imagem é de menos 1 até 1. O que acontece? Para virar a função inversa, a gente tem que restringir a função para ela ser bijetora. Então, o que a gente vai fazer agora é exatamente isso. A gente vai restringir aí de 0 até π e vai simplesmente inverter os valores do domínio e da imagem. Quando a gente fazer isso, a gente vai encontrar a função inversa. Aí está a função arco cosseno de x, já com os valores do domínio e da imagem invertidos. E agora, eu vou colocar aqui no gráfico as duas funções juntas. Colocando assim, vocês podem ver que a função cosseno de x com o arco cosseno é simétrica. Coloquei essa reta aí para ficar um pouco mais fácil de visualizar essa simetria dos dois gráficos. Oi, gente, meu nome é Alice. Eu vou explicar para vocês agora a função arco tangente. Mas para conhecermos a função arco tangente, é necessário relembrarmos a função tangente. A imagem dela, o domínio dela vai dos reais menos o π sobre 2, é definido dos reais menos π sobre 2 mais k π. Por quê? Tangente de π sobre 2 não existe. E a imagem é os reais. Precisamos restringir
a função tangente do intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. Por quê? Porque nesse intervalo aqui, ela é tanto sobrejetora quanto injetora. Assim, ela se torna bijetora. Então, restringindo aqui, podemos apagar essa parte aqui. A partir dessa restrição, passamos uma função identidade em que y é igual a x. Dessa forma, vai refletir a função tangente e vai nos dar a função inversa da tangente. E na inversa, a gente troca o domínio, tá vendo que o domínio aqui da função tangente era os reais menos π sobre 2 mais kπ, vai virar a imagem. E a imagem vai virar o domínio. Ou seja, o domínio é todos os números reais aqui. Então essa é a função tangente. E aí, pessoal, tudo bom? Você acabou de assistir uma videoaula da Alice te explicando sobre a função arco-tangente. Agora, eu estou aqui utilizando o aplicativo GeoGebra para te explicar como essas estruturas funcionam. Então, pessoal, eu estou aqui com essa função em laranja para representar a função tangente. Então, g de x é igual a tangente de x. A gente pode perceber, pessoal, que o domínio da tangente está associado para todo o conjunto dos números reais menos π sobre 2 mais kπ, que são para todos esses valores que são periódicos. Vale ressaltar, pessoal, que a função tangente ela já é sobrejetora. Então, para definir a sua função inversa, a função arco-tangente, a gente precisa então restringir um intervalo em que a função tangente se caracterize também injetora. Então, a gente vai pegar o intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2. Assim, nós vamos conseguir estabelecer a função arco-tangente. Então, pessoal, essa é a função arco-tangente de x, que está sendo representada pela cor verde. A gente pode perceber que o domínio dessa função está associado para o conjunto dos números reais. Tá certo, pessoal? E o seu contradomínio está no intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vamos fazer agora uma comparação com a função arco-tangente de x e a função tangente de x, que são essas duas estruturas. A gente pode perceber então, se a gente traçar uma função identidade aqui, y igual a x, representado por essa cor roxa, a simetria das funções arco-tangente de x e tangente de x. Oi, meu nome é Alexandra e eu vou falar um pouco sobre a função inversa do seno. Para isso, precisamos dar uma relembrada sobre a função seno. A função seno ela está relacionada ao ciclo trigonométrico, onde a imagem dela é 1 e menos 1 e o domínio está relacionado a 2π, que é o período, ou seja, é uma função periódica. A cada 2π, o gráfico se repete. E a função inversa, iremos inverter. A imagem passará por ser um novo domínio. Então, teremos que a função seno é y é igual a seno de x. Para a função inversa, teremos x é igual a seno de y, onde a imagem em seno é 1 e menos 1. E para y inversa, para seno inversa, o domínio será o intervalo de menos 1 e 1. Aí aqui temos a função inversa. Porém, para cada entrada na função inversa, teremos mais de uma saída. Então, precisamos restringir o domínio. Exemplo.
formos calcular o seno inverso de zero, não tem como saber qual valor será. Por isso, temos que restringir a imagem da função inversa. E assim, teremos que pegar um período onde a função se torna bijetora, não repetindo a imagem. E podemos escolher, por exemplo, entre o quarto quadrante e o primeiro. Assim não teremos imagens repetindo. Então, a imagem da minha função inversa será menos π sobre 2 até π sobre 2, que são o quarto e o primeiro quadrante. Assim temos a imagem da função inversa, que é essa aqui. Assim também podemos passar uma bissetriz dos quadrantes ímpares, que reflete a seno e a inversa. E um exemplo. Isso é uma outra forma de escrever seno inverso. Aqui temos. Aqui seria uma pergunta. Qual é o arco cujo seno mede x? Exemplo. Arco seno de 1/2. Qual arco tem seno medido 1/2? Seria π sobre 6. Ou também podemos fazer que seria qual arco seno tem seno de x, onde o seno de x, exemplo, poderíamos colocar o seno de x sendo 1/2, então qual arco seno que mede 1/2.